Apresentação Paper Interdisciplinar 2 Uniaselv. Acadêmicos: Alaine Marlene de Souza, Edio Alberto Dias Sena, Edson Stedley, Fábio Luiz Navarro. Turma RHU 0336. Professora, tutora externa Eva Regina Martins Borges. Tema do paper: Teorias administrativas econômicas e o desenvolvimento social. Introdução: A história da administração e da economia. Tratando-se de entender o desenvolvimento social, é interessante conhecer a história da administração e da economia. Essas são reconhecidas e datadas desde antes mesmo das antigas civilizações utilizarem seus artigos como moeda de troca, onde a administração passa a ser reconhecida com o homem criando normas e funções para disciplinar, organizar e estruturar sua produção. Em paralelo, a economia, nessa mesma época, é reconhecida ao ser humano quando começaram a surgir as respostas às questões: o que produzir? Quando produzir? Para quem produzir? Um exemplo a ser utilizado na história da administração e da economia são antigas civilizações como os povos da Suméria, cerca de 3.500 a.C. Os sumerianos criaram meios de organização administrativos e econômicos para a produção e armazenamento de seus produtos e artigos, ou seja, exerceram a arte de administrar com as seguintes ações: drenaram seus pântanos para a prática da agricultura e pecuária, desenvolveram a industrialização de artigos de tecelagem, couro e metais, comercializaram sua produção e serviços. Assim, com breve explanação sobre a história da administração e economia, temos as revoluções industriais que, desde seu surgimento, muda constantemente o desenvolvimento social, a relação entre o homem e a sua maneira de produzir e consumir, como também a sua forma de enxergar o meio ambiente. Revoluções industriais. Foram as revoluções industriais três grandes conjuntos de mudanças ocorridas na indústria mundial a partir do século XVIII. Essas mudanças alteraram o modo de produção, tido anteriormente em sua maioria artesanal, para algo mais industrializado e ágil. As revoluções industriais proporcionaram não só a mudança na produção e na consolidação do capitalismo, modificaram também o espaço geográfico e as relações humanas, sejam essas estruturais ou culturais, sendo assim descritas como: Primeira Revolução Industrial, início do século XVIII. Suas principais descobertas foram a descoberta do carvão como fonte de energia, o desenvolvimento de máquinas a vapor e a invenção da locomotiva a vapor. Os seus efeitos foram uma maior agilidade na produção e transporte, um aumento expressivo do êxodo rural, o crescimento desordenado dos centros urbanos, o aumento produtivo e a redução da qualidade de vida. Segunda Revolução Industrial, início na segunda metade do século XIX. Suas maiores descobertas foram o uso dos combustíveis fósseis e energia elétrica, a invenção do telefone, do avião e diversos componentes químicos, a linha de produção da indústria. Tiveram como efeito um aumento na produção e, consequentemente, na lucratividade, a consolidação e a mundialização do capitalismo, facilidade de comunicação e divisão internacional do trabalho, aumento da poluição e lucro mais concentrado na burguesia. Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica Informacional, início e meados do século XX até a atualidade. Suas maiores descobertas foram a inovação tecnológica marcada por avanços no campo da informática, da robótica, das telecomunicações, dos transportes, da biotecnologia e química fina, além da nanotecnologia. Os seus efeitos foram o início do processo de substituição do homem pela máquina, gerando desemprego ou transferindo os trabalhadores ao setor terciário. A produção passa a ser flexibilizada de acordo com a demanda, exigindo maior tecnologia e capacitação de uma menor quantidade de trabalhadores, além da desvalorização da maioria dos produtos primários. Teorias administrativas e econômicas.
Sabe-se que o desenvolvimento social de determinada sociedade é resultado direto às respostas de questões sociais das quais ela pertencem, como bem-estar, nível de consumo, desemprego, analfabetismo, pobreza, saneamento básico, saúde, segurança e etc. Para se criar essa análise, diversas ferramentas podem ser utilizadas. Uma delas, objeto desse estudo, é a teoria. Nesse caso, estão sendo abordadas as teorias administrativas e econômicas como base para saber o que esses pensamentos podem contribuir para o desenvolvimento social. Desde 1932, diversas teorias surgiram visando otimizar não só as questões laborais, como colaborar com o desenvolvimento social. São algumas delas. Teorias administrativas com ênfase nas pessoas. Em 1932, a teoria das relações humanas combatia os clássicos através da ênfase nas pessoas e nas relações humanas, criando assim uma organização informal e motivando a liderança, a comunicação e a dinâmica de grupo. Em 1957, a teoria do comportamento organizacional, baseada na psicologia organizacional, redimensiona e atualiza os conceitos da teoria anterior. Essa cria estilos de administração e teoria para as decisões com o intuito de integrar os objetivos organizacionais e individuais. Em 1962, a teoria de desenvolvimento organizacional, também baseada em psicologia, redimensionando e atualizando os conceitos anteriores, propõe uma mudança organizacional planejada e abordagem de um sistema aberto. Teorias administrativas com ênfase no meio ambiente. Em 1947, a teoria estruturalista, baseada na sociologia organizacional, procura consolidar e expandir os horizontes da administração, focando-se na análise intra-organizacional e ambiental, abordando o sistema aberto. Em 1992, a teoria da contingência é a corrente mais recente. Parte do princípio de que a administração é relativa e situacional, pois depende de circunstâncias ambientais e tecnológicas da organização. Observação. Ressalva-se que a teoria da contingência possui ênfase no ambiente, focando-se na análise ambiental, e também possui ênfase na tecnologia, focando-se na administração da tecnologia. Outras, não menos importantes teorias, também foram criadas como administração científica, com ênfase nas tarefas, por Taylor, em 1903, focava na racionalização do trabalho no nível operacional. Teoria clássica, com ênfase na estrutura, por Fayol, em 1916. Já tratava a administração como ciência e a usava na formatação e na estruturação das organizações. Em 1909, Max Weber cria a teoria da burocracia, que descreve as características do modelo burocrático de organização. Em paralelo às teorias administrativas, as teorias econômicas foram formuladas para lidar com os fenômenos e processos da economia. Oriundas de pensamentos racionalistas, estas apontam as maneiras de se utilizar os recursos materiais e humanos para a produção e distribuição de bens e serviços. São alguns desses pensamentos. Mercantilismo. Surge na Europa durante os séculos XV e XVII. Vários teóricos defendem a tese de que as riquezas provêm da reserva de metais preciosos onde o ouro e a prata exercem a função de moeda corrente. Defendem que o Estado deve acumular essas reservas por descobrir novas jazidas de minério. Defendem a criação de superávit, exportando mais do que importando. Fisiocracia. Surge na Europa no século XVIII. Teóricos contestam o pensamento mercantilista, tendo como tese a defesa da sociedade agrícola e afirmando que a terra é a única fonte de riqueza de uma nação. Sendo assim, a indústria e o comércio são necessários, mas decorrentes de bens pré-existentes. Rejeitam a interferência do governo nas atividades econômicas. Economia clássica. Surge na segunda metade do século XVIII. Teóricos defendem que só se chega à prosperidade com trabalho e não com o acúmulo de metais, que se enriquece com o aprimoramento das forças produtivas. Criam-se teses para lidar com processos de crise e acúmulo de capital. Bem-estar individual acima do coletivo. Marxismo. Surge na segunda metade do século XIX. O principal teórico é Karl Marx,
que defende um modo de produção capitalista com acúmulo contínuo de capital. O valor da economia é determinado pela quantidade de trabalho gasto em sua produção. Economia neoclássica. Surge no final do século XIX. Teóricos defendem que o valor do produto, ao contrário de Marx, é aplicado quanto à sua utilidade e quanto à oferta e procura, e não quanto à mão de obra investida. Neoliberalismo. Surge no início dos anos 90. Envolve instituições financeiras e economistas de perfil neoliberal. Defendem a abertura da economia, a eliminação de barreiras comerciais, a busca da estabilidade econômica, o livre comércio e concorrência, uma menor participação do Estado na economia e a maior autonomia do setor privado. Pensamento que rege o mercado econômico até a atualidade. Desenvolvimento social. O desenvolvimento social refere-se às circunstâncias a qual determinada sociedade adquira melhores condições de vida de maneira sustentável, ou seja, não só o desenvolvimento econômico ou a eficácia administrativa dessa sociedade irão dizer se essa é ou não uma sociedade desenvolvida socialmente. Há de se analisar os níveis de situação de paz, educação, saúde, igualdade social, emprego, oportunidades, saneamento básico e outros diversos pontos que devem ser um objetivo do Estado. A análise de satisfação e bem-estar de uma sociedade deve ser calculada em coletivo, pois as respostas provenientes quanto à individualidade e à particularidade medem apenas a satisfação, o desenvolvimento e a realização pessoal. Considerações finais. Embora o bem-estar social seja aquilo que se inspira no desenvolvimento social, há um conjunto de fatores comuns a serem considerados. São alguns deles: acesso a um emprego digno e bem remunerado, sendo compatível ao cargo; acesso a moradia e saneamento básico satisfatórios; acesso à saúde e educação; sensação de segurança e justiça eficaz e imparcial; liberdade para usufruir de suas conquistas; lazer e etc. Desde as revoluções industriais e a efetivação do capitalismo, o maior desafio da sociedade é igualar o ritmo da produção e das variações econômicas com o desenvolvimento social, onde, muitas vezes, dá-se a sensação de que, tanto o desenvolvimento social quanto o bem-estar e a qualidade de vida caminham em sentido opostos às inovações aqui apresentadas. Conclui-se então que o desejo de bem-estar e a qualidade de vida são sinônimos de um desenvolvimento social que teoricamente acontece a partir da busca de uma produção maior e eficaz. Assim, essa produção busca o crescimento econômico que busca o bem-estar social, formando um looping sistêmico, regrados por teorias administrativas e econômicas que, algumas vezes, divergem entre si, mas buscam sempre tornar esse processo mais efetivo. Nessa apresentação, buscou-se a percepção entre as evoluções, teorias e pensamentos apresentados, além de apresentar o impacto que isso ocasionou no comportamento humano, onde a busca por bens afeta não só a economia, como o desejo de cada um, onde o homem, muitas vezes, ansiando por seus desejos e liberdade, torna-se escravo da própria ignorância, desprezando o coletivo.